Neste vídeo, veremos o preenchimento do bloco 1 do formulário principal. Esse bloco, chamado Identificação e Controle, contém informações sobre o controle dos formulários, endereço da família e dados do entrevistador. Vamos conhecê-lo? O primeiro quesito deste bloco é o Código Familiar. O Código Familiar é o número de identificação de uma família no CadÚnico, que faz a vinculação entre ela, o domicílio em que reside e as pessoas que a compõem. Os 5 quesitos seguintes dizem respeito à localização da residência da família. Eles são unidade da federação, município, distrito, subdistrito e setor censitário. Preste atenção, nenhum desses quesitos é preenchido durante a entrevista. Sabe por que isso acontece? Porque depois que você realiza as entrevistas, as informações coletadas nos formulários são inseridas no sistema do CadÚnico. E a partir daí, o sistema processa esses dados e preenche automaticamente esses quesitos. Por isso, é muito importante que você siga corretamente as instruções de preenchimento dos campos de endereço, pois é a partir deles que esses quesitos serão preenchidos pelo sistema. Lembra do Luiz, o entrevistador? Ele saiu da prefeitura e está esperando o ônibus para realizar as visitas domiciliares de hoje. Vamos ver? Vou aproveitar enquanto esse ônibus não vem, vou dar uma olhada nesse formulário. Bom, esses 6 primeiros itens eu preencho depois da entrevista, que os dados vão ser gerados no sistema. Vamos dar uma olhada nos outros. Esses aqui eu preencho durante a entrevista. Item 1.07, modalidade de operação. Se for uma família que nunca foi incluída no CadÚnico, devo marcar inclusão. Se for uma família já cadastrada, eu marco alteração de dados. Item 1.08, forma de coleta de dados. Esse é fácil. Se a família fosse para a prefeitura, eu marcaria sem visita domiciliar. Mas como estou indo até a casas de famílias para fazer entrevista, marco a opção com visita domiciliar. Item 1.09, formulários preenchidos. Aqui é para dizer os formulários que eu usei na entrevista. Posso marcar o principal, o avulso 1, o avulso 2, os suplementares. Tem até espaço para dizer quais os suplementares eu usei. Posso colocar suplementar 1 e 2. Mas os formulários que usei, eu só vou saber depois de terminar a entrevista. Antes não tem jeito. Item 1.10, data da entrevista. Aqui eu registro o dia da entrevista, ou seja, hoje. Mesmo se não der tempo para coletar todas as informações da família, eu registro a data de hoje, que aí eu vou saber em que dia a entrevista começou. Esse item é fácil de resolver. E aí, Luiz? Dorival, você por aqui? Bacana. Tava aqui estudando. E você, como é que tá? Vida de carteiro você sabe como é que é, né? É andando pra todo lado, visitando um monte de gente, é doideira. Eu sei sim, eu tô trabalhando assim agora. Tem que ficar o dia inteiro indo na casa das famílias e colocando o dado delas nesse formulário aqui, ó. Sério? Deixa eu ver. Ué? Localidade? Nunca vi isso. E olha que de endereço eu entendo. Na verdade você sabe sim, quer ver? Na área urbana, localidade é geralmente o bairro que a gente está. Por exemplo, se a gente fosse preencher aqui localidade, como a gente está no bairro de Limoeiro, a gente colocaria localidade Limoeiro. E se fosse na zona rural? Se fosse na zona rural, você teria que colocar o nome da vila ou do povoado. Por exemplo, Vila de Santarém ou Povoado da Água Doce. Porque na cidade é muito mais fácil achar o endereço. Isso, né? Por isso que na zona rural você tem que colocar o máximo de informações possíveis. Por isso a gente escreve o nome completo. Entendi agora. Agora esse sítio aqui, eu conheço. Logradouro é um lugar público onde todo mundo circula e conhece. Não é isso? Isso. Agora, na área rural, o logradouro pode ser até uma propriedade rural, caso você não consiga cadastrar corretamente o endereço. Para registrar o logradouro, você vai usar 3 campos do formulário: tipo, título e o nome. Vamos pegar como exemplo o seguinte logradouro: Avenida Doutor Antônio. O tipo indica o que é o logradouro: se é uma rua, avenida, praça, estrada, um rio, igarapé, entre outros. No nosso exemplo, então, o tipo é avenida. Título tem a ver com o nome do logradouro. É como se fosse o título de nobreza, a profissão ou algo que qualifique o nome. Por exemplo, a nossa avenida chama Doutor Antônio, então o título é doutor. E em nome você coloca o nome do logradouro, ou seja, Antônio.
é importante indicar o número do logradouro, que pode conter um complemento. Você irá preenchê-lo no campo complemento do número. E caso o logradouro não tenha número, você deixa o campo número em branco. Mas aí no campo complemento do número, você deve escrever SN, que significa sem número. O item 1.17, complemento adicional, serve para registrar dados adicionais ao endereço do domicílio, como apartamento, frente, fundos e que não puderam ser inseridos nos campos anteriores. Ah, mas esse aqui você sabe o que é, né? Claro que eu conheço. É o CEP. É isso que a gente usa no correio. Agora, esse outro aqui eu não conheço não. Unidade Territorial Local. O que é isso? Isso é novidade, é coisa do Cade Único. Serve pra gente mapear o município e achar endereços não convencionais, como favelas ou assentamentos. Mas como é que você faz para preencher isso? Bom, eu uso uma lista que o gestor me deu, que contém os códigos da unidade territorial local. Bom, ele pegou o município e dividiu em áreas e atribuiu a cada uma dessas áreas um código. Ajuda o governo a encontrar casas e prestar a cada uma dessas partes um atendimento prioritário. Entendi. E referência de localização, como é? Bom, isso aí é quando você não tem o endereço certinho da pessoa, não tem o número da casa. É muito útil em área rural. Aí você coloca uma característica que te ajude a encontrar a casa. Ah, você bota tipo Casa Azul? Isso, mas um pouquinho mais específico, como primeira casa azul, depois da mercearia esquerda. E meu ônibus, Dorival, depois a gente marca aquele futebol. Combinado. Você percebeu a lógica de preenchimento de endereço? Os quesitos são apresentados no formulário em uma ordem que vai do maior para o menor. Primeiro localidade, depois logradouro e assim vai indo, até chegar em complemento do número. É como se o formulário fosse afunilando as informações, indo do mais amplo ao mais específico, até chegar à residência do entrevistado. Falando nisso, o Luiz já deve ter chegado ao lugar da entrevista. Vamos ver? Bom dia. Bom dia. Como é o nome da senhora? Marta. Oi, dona Marta. Meu nome é Luiz. Eu sou entrevistador do Cadastro Único para programas sociais. O objetivo dessa entrevista é que o governo conheça um pouco mais sobre as condições que a senhora e que a sua família vivem. Eu posso te fazer algumas perguntas? Pode sim. Com Vamos licença. entrar? Repare como o Luiz é cordial e explica o objetivo da visita logo no início, do jeito que aprendemos no último episódio. Vamos ver como ele se sai na entrevista? Vamos começar? Vamos sim. Antes de começar, eu preciso perguntar para a senhora se a senhora pode ser responsável pela unidade familiar. Que é isso? Bom, o responsável pela unidade familiar é o componente da família que responde o formulário e é responsável pelas informações prestadas. Ah, então eu posso ser responsável. A senhora teria um CPF ou um título de eleitor? Tenho sim um título de eleitor. Certo. Como a senhora tem mais de 16 anos, a senhora pode ser responsável pela unidade familiar. A primeira parte da entrevista vai ser sobre o seu endereço. Você por acaso não teria uma correspondência? Que tipo de correspondência? Pode ser uma conta de água, de luz. Ah, sim, eu tenho uma conta de luz bem aqui, ó. Tem todo o endereço. Ótimo, fica bem mais fácil se a gente copiar. É muito importante fazer isso que o Luiz fez agora. Quando for preencher o endereço, peça algum comprovante de residência, como uma conta, por exemplo. Copiar o endereço diretamente das correspondências evita erros e ajuda você a registrar tudo com mais precisão. Vamos ver como o Luiz fez para preencher o endereço de Dona Marta? O endereço dela é Rua Harmonia 49, Vila das Andorinhas, CEP 07-520-323. O primeiro item a ser preenchido é localidade. Dona Marta mora no bairro Vila das Andorinhas. Ao preencher, não precisamos escrever bairro. Podemos então colocar apenas o nome dele, ou seja, Vila das Andorinhas. Agora o logradouro, Rua Harmonia. O tipo de logradouro é rua. O nome do logradouro é Harmonia e o número é 49. Esse logradouro não tem um título, então esse item é deixado em branco. Esse endereço também não tem complementos, então é só preencher o CEP e pronto. Terminamos. Já vimos o endereço de área urbana. Vamos ver agora um exemplo de preenchimento para a área rural? Imagine o seguinte endereço: Sítio São Pedro, 52, Arraial São Jorge, CEP 77483-200.
O primeiro item é localidade. Colocamos então o nome da localidade, Arraial São Jorge. Vamos agora ao logradouro. O tipo é sítio. O título é São, de São Pedro, e o nome é Pedro. Em número, colocamos 52, escrevendo de forma numérica. Como não existe o complemento do número, nem o complemento adicional, deixamos esses quesitos em branco. Preenchemos o CEP. Se for o caso, o entrevistador deve preencher o quesito da unidade territorial local, com a lista fornecida pelo gestor do município. Para ajudar a encontrar a casa, é importante colocar também uma referência para a localização, como casa perto do açude, por exemplo. E agora um exemplo de preenchimento para famílias indígenas. O endereço é Fazenda Morrinhos, CEP 47520-000. E se trata de uma aldeia indígena chamada Tuxá. A localidade é Fazenda Morrinhos. O tipo de logradouro é aldeia. E o nome do logradouro é o nome da aldeia indígena, Tuxá. Marque sem colocar acentos. Como não há um número, deixamos o espaço número em branco e escrevemos em complemento do número as letras S, N, que significam sem número. Preenchemos o CEP e colocamos uma referência para a localização, casa mais próxima da porteira. Depois do campo endereço da família, há um campo sobre o entrevistador, ou seja, você. Lá você deve colocar os seguintes dados: seu nome completo, seu CPF, e você deve assinar atestando que você foi o responsável pela entrevista. Há ainda um espaço para observações. Esse é um campo de preenchimento opcional, que deve ser usado caso você ache necessário escrever informações complementares sobre o cadastro da família. Lá embaixo da folha, há um espaço para a assinatura do representante da prefeitura ou do órgão responsável pelo cadastramento. Vamos rever o que aprendemos hoje? Como preencher o bloco 1 do formulário. Os 6 primeiros itens só devem ser preenchidos depois da entrevista, com os dados fornecidos pelo sistema. Aprendemos a preencher os dados de controle da entrevista, como é o preenchimento de endereços para a zona urbana e zona rural, e como preencher a parte dedicada à identificação do entrevistador. Por enquanto é só. Até a próxima!